Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos de volta aqui ao canal do Dicas. Eu sou Suzana Matos e é muito bom ter você por aqui. Bom, indicadores. Estamos aí na saga de número 8, isso mesmo. 8, saga 8, falando sobre elaboração de projetos sociais. E hoje nós vamos falar sobre indicadores. Bom, esse é um assunto e é um tema muito delicado e difícil de compreensão. Confesso que eu também tenho alguma dificuldade e a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir as informações. Mas vamos lá, vamos com calma para a gente aprender que tudo na vida é um processo e a gente é capaz de aprender. Bom, indicadores em um projeto social são medidas específicas e mensuráveis que são utilizadas para avaliar o progresso, desempenho e impacto do projeto. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplinho aqui, muito básico. Eu tenho uma régua e essa régua serve para mim eu entender, por exemplo, o avanço numérico, né, de um específico espaço, tamanho, no máximo a gente usa uma régua para material pedagógico, escritório, mas, por exemplo, se eu quero fazer um quadrado, um quadrado, tem que ter as 4 partes iguais, um quadrado de 10 centímetros cada lado. Bom, eu sei que 10 centímetros encerra-se assim, e eu vou medir do 4 lados. Ao final de fazer esse quadrado, ele precisa estar dentro da proposta de um quadrado de 10 centímetros. E aí eu estou indicando que esse quadrado foi executado da maneira correta. Indicadores é isso. Indicadores é como se fosse uma régua que vai me ajudar a medir, a conferir se aquilo que eu propus está realmente acontecendo dentro da maneira correta. Então, o indicador, ele indica, né? Ele avalia tanto a quantidade, né? Quantitativo, quanto qualitativo, se aquilo que eu propus no meu projeto realmente está acontecendo. Então, os indicadores sociais são avaliações que a gente mede para saber se realmente está acontecendo ou não. Bom, vamos pensar em um exemplo, né? Vamos pensar em alguns tipos de indicadores, né? Exemplos, por exemplo. Exemplos. Se eu estou trabalhando na questão da construção de melhorias na casa, para famílias que possuem crianças e adolescentes, qual seria o indicador que me mostra que realmente isso está acontecendo? Bom, o indicador, né, que a gente pode pegar, por exemplo, é o indicador do processo. Olha, nós fizemos o processo, nós fomos na casa, nós avaliamos, houve a participação, houve a adesão, quantas pessoas se interessaram pela proposta? É interessante realmente isso? As pessoas gostaram? Porque tem gente que pode falar não. Então, esse indicador do processo vai medir as atividades que a gente está realizando em relação ao progresso do cronograma estabelecido. Então, por exemplo, se eu quero melhorar a quantidade de moradias e eu tenho 100 moradias, mas dessas 100 moradias, apenas 5 pessoas falaram que querem melhorias, será que isso é um progresso? Será? Será que é realmente necessário fazer isso? Será que as pessoas realmente querem isso? Porque a gente tem também, é claro, que é todo mundo quer uma casa melhor, mas a gente tem também muitas questões sociais de estrutura, muitas questões psicológicas, muitas questões de valor emocional, e tem gente que não quer que toque e mexa na casa. Infelizmente, não quer que isso aconteça. Mas a gente tem que avaliar esse indicador. Bom, é realmente isso necessário? Porque de 100 casas, apenas 5, então isso é muito pequeno para medir, do ponto de vista qualitativo. Agora, do ponto de vista, quantitativo, né? 5 casas. Agora, do ponto de vista qualitativo, será que essas 5 casas, de repente, não são casas que poderiam trazer realmente um impacto no projeto? Impacto social no projeto? Será que essas 5 casas, por exemplo, não poderiam realmente trazer resultado para o projeto e para a comunidade? Percebe como tudo é mensurável? A gente tem que saber avaliar e para tudo a gente tem que ter uma equipe técnica para isso. Então, para isso, a gente está falando do indicador de processo. Mas a gente tem também indicadores de resultado, que são aqueles efeitos imediatos a curto prazo nas atividades do projeto. Bom, se a gente queria servir refeição, se a gente queria combater, por exemplo, a insegurança alimentar ali na nossa rua, e na nossa rua a gente conseguiu alcançar 100 crianças em uma semana.
Nossa, uau! Isso é um resultado curto, de curto prazo, e teve um resultado de impacto. 100 crianças em uma semana distribuindo comida para elas todos os dias, isso é fantástico, né? Então, são indicadores de resultado imediato. E temos também os indicadores de impacto, são só alguns exemplos. Os indicadores de impacto, eles avaliam os efeitos de longo prazo, já é diferente, e as mudanças significativas que ocorrem dentro da comunidade, como a questão da população, resultado das intervenções do projeto, por exemplo, a redução da taxa de mortalidade infantil, o aumento da renda familiar, a diminuição da violência doméstica e etc. Então, indicadores, eles indicam o avanço daquele projeto, se ele está crescendo ou não. Então, é importante estar sempre linkado com os objetivos específicos. Percebe como os objetivos específicos ligam todos os projetos, todas as ações dentro do projeto, para a gente chegar no objetivo geral. Então, na hora de fazer indicadores, é importante selecionar indicadores relevantes, específicos e mensuráveis. Então, por exemplo, se eu quero combater a questão da fome, eu preciso saber quantas pessoas eu alcancei. Mas não só saber quantas eu alcancei, eu preciso saber também qual a qualidade de vida que essas pessoas estão tendo agora. Por exemplo, se a questão é fome, a gente sabe que a fome afeta o desenvolvimento cognitivo, a gente sabe que a fome traz problemas de saúde, a gente sabe que a fome traz a morte, a gente sabe que a fome traz desigualdade social. Então, eu vou medindo. Conforme eu vou reduzindo isso, quais são os indicadores que eu vou tendo? Bom, em 6 meses nós conseguimos alcançar 300 pessoas. Essas 300 pessoas já estão com facilidade de desenvolvimento do raciocínio, é um indicador. De 300 pessoas, nós temos, por exemplo, 30% que já consegue desenvolver seu raciocínio lógico. De 300 pessoas, nós temos, no próximo semestre, nós temos já 50% das pessoas que estão conseguindo correr atrás de algum emprego, correr atrás de alguma atividade. Porque se a pessoa está com fome, gente, a pessoa não pensa em nada. Então, percebe? O indicador, ele sempre me indica aquilo que está acontecendo. E ele pode ser quantitativo, ou seja, numérico. De 300 pessoas, 30 consegue desenvolver raciocínio. Como pode ser qualitativo. De 300 pessoas, nós tivemos uma melhora da autoestima. E como se mede a autoestima? Não dá para medir autoestima. A autoestima é algo qualitativo. Então, a gente sabe dizer que algumas pessoas melhoraram a autoestima. Entendeu? Se liga na dica aí e vê lá no nosso Instagram, @dica, que você tem mais informação para você ver também sobre a questão do indicador. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.